A China tem um grande problema fiscal, ou, na verdade, a China tem alguns grandes problemas fiscais. A maioria se deve ao fato de a China ser a segunda maior economia mundial, com finanças avançadas e redes de comércio internacional, ao mesmo tempo em que ainda é uma economia amplamente informal. A grande economia da China exige um nível de gasto público que requer uma base tributária ampla e robusta para ser financiada. Infelizmente, o país não tem isso. Os Estados Unidos, o país mais próximo da China em tamanho econômico, tem receitas fiscais federais em torno de 17% do PIB, ou cerca de 25%, quando se incluem todas as receitas estaduais e locais. A China, em comparação, tem receitas de 9%. Agora, este vídeo não é para argumentar a favor de impostos mais baixos ou mais altos. Em vez disso, é para analisar as questões sistêmicas que a China terá que superar para parar de viver de tempo emprestado e criar um sistema sustentável para financiar as atividades do seu governo. Mas, para entender esse problema, precisamos analisar questões específicas. Por que a China não consegue arrecadar mais impostos de sua economia? A baixa arrecadação de impostos pode prejudicar a economia deles? Há algo que possam fazer para resolver isso? Após esses passos, podemos incluir a China, segunda maior economia mundial, no ranking nacional do Economics Explained. O problema de arrecadação de impostos na China envolve três questões. Não conseguem cobrar da maioria, quem paga consegue evitar bem os impostos. E o dinheiro arrecadado nem sempre é destinado corretamente. A China é governada por uma autoridade central, mas nenhuma pessoa, nenhuma instituição conseguem supervisionar as ações de 1,4 bilhão de habitantes em um dos maiores países do mundo, sob praticamente qualquer aspecto. Por isso, o governo divide a autoridade entre províncias, que possuem regiões subprovinciais e cidades próprias. Todas essas autoridades locais são responsáveis por certas funções do governo, que são pequenas demais, ou específicas de uma região para serem controladas pelos órgãos governamentais acima delas. Não faz sentido o Congresso Nacional do Povo administrar a coleta de lixo de Hangzhou. Eles delegam isso ao órgão do governo provincial, que deve repassar ao Conselho Municipal. Até aqui, nada em comum. É basicamente o mesmo sistema que a maioria dos seus governos usa para funcionar. A principal diferença está na forma de financiamento. Na maioria das economias desenvolvidas, os governos locais obtêm seu financiamento principalmente por meio de uma combinação de impostos sobre a propriedade e dinheiro vindo de um nível mais alto do governo. O governo federal envia recursos aos estados, que os repassam aos governos locais. Eles também podem ter fontes alternativas de receita, como multas de estacionamento ou taxas comerciais. Mas essas são praticamente irrelevantes em comparação com essas duas. Os governos locais da China são diferentes, pois obtêm a maior parte da receita taxando empresas e vendendo concessões de 20 a 70 anos de suas terras. Na China, nenhuma empresa privada ou cidadão pode possuir terras urbanas. Então, alugá-las por 70 anos é a melhor alternativa. 60% do que esses governos locais arrecadam das empresas vai para o governo central, mas as receitas das terras ficam com eles. Essa é uma fonte de receita muito significativa, porque o mercado imobiliário na China é absolutamente gigantesco. Fizemos um vídeo há meses sobre a crise da dívida imobiliária que o país enfrentou para sustentar esse mercado. Um vídeo que, só para constar, nós lançamos apenas um mês antes de sair a notícia sobre os problemas financeiros do grupo Evergrande. Receitas de concessão de terreno só funcionam se o terreno for atrativo para desenvolvimento. O terreno só vale a pena ser desenvolvido se houver algum tipo de infraestrutura para apoiar as pessoas que vão morar nesses novos empreendimentos. A solução para isso é que os governos provinciais estão constantemente em uma corrida armamentista uns contra os outros, para construir mais infraestrutura, para que possam se tornar polos econômicos, para que possam vender direitos de terras, para que possam financiar mais infraestrutura, para que possam se tornar polos econômicos. Esse ciclo do ovo e da galinha faz duas coisas. A primeira é que cria um excesso de infraestrutura. Cidades fantasmas e ferrovias sem passageiros são comuns na China. Nós já fizemos um vídeo sobre isso. A segunda é que isso exige grande investimento inicial desses governos provinciais.
O problema é que esses governos não têm permissão para emitir títulos, e eles só começam a gerar receitas com terras quando vendem suas propriedades. Então, eles precisam ser criativos. Eles criaram o que é chamado de plataforma de financiamento do governo local, e é exatamente tão duvidoso quanto parece. Governos locais criam empresas privadas e transferem a elas parte de seus ativos estatais. Isso pode ser dinheiro, ações em empresas estatais ou os direitos sobre terras que eles estão tentando vender. Essa suposta empresa privada pode ir ao banco e usar esses ativos como garantia para obter um empréstimo. O governo local pode usar esse dinheiro para financiar projetos de infraestrutura. Bancos podem agrupar esses empréstimos e vendê-los como títulos no mercado. Em 2019, os títulos de financiamento do governo local representaram 39% de todos os títulos em circulação no mercado interno da China. Os outros 60% eram até recentemente compostos principalmente por títulos imobiliários vendidos pelas incorporadoras que precisavam de financiamento para construir nos terrenos que estavam sendo arrendados a elas por esses governos locais. Esses títulos das plataformas de financiamento dos governos locais são considerados bastante seguros porque, indiretamente, têm o respaldo do Partido Comunista. Para muitos investidores chineses, é impensável que o governo não honre suas dívidas. Isso também transfere a dívida do governo para o setor privado, fazendo a dívida nacional parecer melhor em relação ao PIB do que realmente é. Claro, o problema é que esses são governos locais, não o governo nacional. E eles correm grande risco de irem à falência porque são limitados em como podem arrecadar receitas. Até agora, esse sistema não foi um problema, pois o mercado imobiliário valorizou constantemente, que até mesmo as práticas de empréstimo mais imprudentes podem ser apagadas com o dinheiro obtido ao arrendar essas terras. Mas esse status quo precário está começando a desmoronar. Para começar, a China ainda impõe lockdowns rigorosos para conter a Covid. O governo implementou a política de 0 casos, então até cidades grandes como Xangai entram em lockdown total ao detectar qualquer caso. Os lockdowns proibiram as pessoas de sair de casa, exceto para comprar mantimentos, e os negócios estão sofrendo. A queda da atividade comercial reduziu uma das principais receitas dos governos locais chineses, mesmo antes dos problemas do setor imobiliário. A confiança do povo chinês no setor imobiliário foi abalada pelas falências de grandes incorporadoras, reduzindo o interesse em investir e diminuindo a construção de imóveis. Com menos construções, governos locais arrecadam menos com o aluguel de suas terras. Isso também significa que os bancos não estão mais interessados em aceitar essas terras como garantia para subscrever os títulos das plataformas de financiamento dos governos locais. Além disso, o governo central chinês passou a oferecer restituições de impostos para compensar cidadãos que ficaram presos em casa, enquanto simultaneamente pressiona por mais projetos de infraestrutura para compensar os impactos econômicos dos lockdowns. Isso significa menos dinheiro entrando, mais saindo e menos opções para levantar recursos e cobrir o déficit nesse período. Agora, se ativos financeiros altamente especulativos são considerados seguros demais para falir por serem lastreados em imóveis. Se isso parece familiar em um mercado em rápido crescimento, talvez você deva se preocupar. Quase todos os títulos emitidos na China têm classificação mínima AAA, e os de financiamento dos governos locais são quase sempre AAA, sugerindo aos investidores serem os mais seguros. Na realidade, isso está longe de ser verdade, mas este é um mercado de títulos de 19 trilhões de dólares que é baseado em um sistema que exige crescimento perpétuo. Você pode ter pensado esse tempo todo que, se esse mercado explodisse de forma espetacular, bem, isso seria ruim. Mas o governo central nacional interviria para resgatar esses governos locais, nem que fosse apenas para salvar a reputação do próprio partido. Mas talvez eles não consigam. O mercado de títulos chinês é gigantesco. O mercado global de títulos lastreados em hipotecas vale 11 trilhões de dólares e, em muitos aspectos, era provavelmente mais bem regulamentado. Esse é um mercado significativamente maior do que todo o PIB da China. E isso tudo sem falar de outro grande problema em como o governo chinês lida com a terra. Contratos de arrendamento de 20 a 70 anos eventualmente terminam, e alguns mais curtos já venceram, causando um problema ao governo.
o que fazer com essa terra agora? O acordo tradicional era que essa terra voltaria para o governo. Mas, obviamente, essa ideia é muito impopular entre as pessoas que serão expulsas de suas casas e perderão seu maior investimento. Entre os chineses, espalhou-se a crença de que a terra nunca será tomada deles ao fim dos contratos, pois isso seria politicamente impopular demais. O mercado imobiliário compartilha essa visão. Casas com 20 anos restantes de uso da terra custam o mesmo que as com 70 anos. Se tudo o mais for igual, por que pagar igual por uma casa em que só pode morar por 20 anos? Se há outra semelhante disponível por 70 anos. Eles não esperam que esses contratos terminem. Além disso, os padrões de construção nas cidades da China fazem com que esses prédios provavelmente não durem tanto. Essa situação ficou ainda mais confusa com novas leis que renovaram automaticamente os arrendamentos de terrenos residenciais, mas sem esclarecer se haveria custo para os proprietários firmarem novo contrato. Um membro da equipe de redação que escreveu essa lei, na verdade, mais tarde admitiu que eles mantiveram a redação propositalmente vaga porque não queriam ser responsáveis por decidir como essa questão seria resolvida. Se o governo ceder e decidir estender os aluguéis de terrenos para sempre sem novas taxas, então eles terão se privado de uma de suas principais fontes de receita. Então, isso nos leva a outro problema que a China tem com impostos. As pessoas não os pagam. A China realmente tem impostos de renda progressivos tradicionais, variando de 3% até 45%, dependendo de quanto os cidadãos ganham. O problema é que a maioria das pessoas não paga isso. A maioria na China ainda atua na economia informal, com pequenas lojas, trabalho em fazendas ou outras atividades pagas em dinheiro ou via WeChat. Pessoas do outro extremo do espectro financeiro raramente recebem sua renda por meio de um contra-cheque. Em vez disso, conseguem canalizá-la por empresas e outros ativos, o que pode reduzir bastante sua carga tributária. É uma minoria restrita que é rica o suficiente para ter um emprego formal, mas não rica o bastante para ter meios de evitar impostos. São essas pessoas que acabam pagando. Diversos líderes empresariais chineses de destaque e celebridades se envolveram em escândalos de evasão fiscal. Na verdade, o governo poderia acabar com quase tudo isso amanhã, se quisesse, mas não faz por dois motivos. O primeiro motivo é que regulações frouxas em relação aos impostos sobre empresas incentivam a atividade empresarial. Incentivar o crescimento dos negócios foi um dos principais motores do grande crescimento econômico do país nas últimas 3 décadas. O segundo motivo é que, ao permitirem que pessoas escapem de impostos, podem investigá-las a qualquer momento e sempre terão motivos para prendê-las. Muito útil para silenciar uma celebridade ou líder empresarial que fala demais, é claro. O problema que isso cria é que você não pode taxar efetivamente apenas 2% da população. Isso sobrecarrega injustamente os trabalhadores que pagam sua parte justa. E isso não só dificulta a capacidade do governo de arrecadar receita tributária regular, como também limita fundamentalmente o controle do governo sobre a economia. Muita atenção tem sido dada à política monetária recentemente, à luz da inflação recorde. A política fiscal, ou seja, o ajuste de impostos e gastos do governo, é tão importante quanto, ou até mais, para administrar uma economia eficaz. Aumentar impostos pode ser uma ferramenta muito eficaz para conter a inflação, enquanto reduzi-los pode acelerar o crescimento econômico em tempos difíceis. Mas uma redução de impostos só é eficaz se as pessoas pagam impostos, para começar. Se o governo não consegue cobrar impostos da maioria da população, esse mecanismo de controle se torna praticamente ineficaz. Cobrar impostos de renda de apenas uma pequena parte da população significa que o governo chinês realmente não tem tanto controle sobre a economia se ela estiver indo em qualquer direção que não seja para cima. Gerenciar uma economia tão grande quanto a da China durante uma recessão, sem ter um controle amplo sobre a base tributária, seria como tentar pousar um jumbo apenas abanando um leque de mão. Claro, tudo pode até se encaixar, mas eles realmente não têm tanto controle sobre isso. Certo, agora é hora de colocar a China, a segunda maior economia do mundo, no ranking nacional do Economics Explained, começando, como sempre, pelo tamanho. E, obviamente, não há muito o que dizer sobre isso. Com um PIB de 14,7 trilhões de dólares, ela recebe 10 de 10.
Esse PIB, no entanto, está relativamente diluído na maior população do mundo. Então, o PIB per capita é de 10.400 dólares. Isso a torna agora um país de renda média pelos padrões globais, mesmo com minhas críticas. Ninguém pode negar o fato de que ela foi palco do período mais intenso de desenvolvimento econômico da história. Esse valor está praticamente alinhado ao PIB per capita mundial de 10.900 dólares, por isso, recebe nota 5 de 10. Estabilidade e confiança é um ponto difícil de avaliar. A economia em si é tão grande e influente atualmente que certamente não vai desaparecer tão cedo. Mas também vimos repetidamente coisas como empresas, sem falar nas pessoas, sendo apagadas ao bel prazer do governo. Esse risco soberano, somado a notícias crescentes sobre lockdowns e ambições militares, faz com que o país não possa receber nota acima de 6 de 10. O crescimento na China foi inacreditável. É quase difícil imaginar uma época em que a China não era uma grande superpotência econômica. Mas a economia do país mais que dobrou de tamanho desde 2010 e é mais de 10 vezes maior do que era no ano 2000, merece nota 10 de 10. Nenhuma outra economia realmente chegou perto disso. Finalmente a indústria. E, de novo, o que mais há para dizer? A China chegou onde está hoje, sendo a oficina do mundo. Eles passaram de centro de manufatura de baixo custo, onde empresas estrangeiras aproveitavam a mão de obra barata, para o polo industrial incomparável que são atualmente. O país tem sistema financeiro avançado, mercado interno saudável e empresas locais reconhecidas globalmente. Eles ainda não produzem itens de ponta, como aviões comerciais e microprocessadores competitivos, mas mesmo assim merecem nota 10 de 10. No total, isso dá à China uma média de 8,2 de 10, o que a coloca em segundo lugar no ranking nacional do Economics Explained.